Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de exercícios, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois bem, nós já estamos no capítulo 10 do Evangelho de Mateus e aqui nós vamos falar sobre o discurso missionário, ou seja, é nessa parte que o Senhor escolhe os 12 e Ele envia os 12. Então vamos ver como isto se deu. Pois bem, Jesus então escolhe os discípulos e estes discípulos são enviados agora para pregar e também para fazer as obras do reino. Ele os envia em duplas e lhes dá uma orientação bastante específica de como eles deveriam agir. Não era de qualquer jeito, não era do jeito que eles queriam fazer, seria do jeito que o Senhor estava explicando para eles. Pois bem, os 12 que são apresentados em duplas, muito provavelmente a dupla que seguia junto são Simão, que depois foi conhecido com o nome de Pedro. Pedro é um nome que é dado depois, então o primeiro nome dele, a primeira denominação dele é de Simão, e seu irmão, era o irmão de Pedro, André. Os dois eram pescadores, assim como Tiago, irmão de João. Estes dois, a palavra de Deus diz de quem eles são filhos. Eles são filhos de Zebedeu. Também Jesus escolhe Filipe e Bartolomeu. Ele escolhe Tomé e Mateus. Este Mateus era conhecido com o nome de Levi, nós já vimos mais atrás num dos vídeos que já gravamos, que também ficou conhecido como Mateus, e ele era publicano. Tiago, mais um Tiago, então nós temos o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu, o Tiago menor, e Lebeu, que também era chamado, conhecido por Tadeu. Mais um Simão cananita, que aqui é apresentado como cananita e nos outros evangelhos ele é chamado de Simão o Zelote. Zelote era um grupo de pessoas, os zelosos, que não admitiam o domínio dos romanos em relação ao seu povo. E mais um Judas que era chamado de Judas Iscariotes. Esse Judas Iscariotes é o Judas que acabou traindo a Jesus. Muito bem, estes 12 então foram orientados a ir. Eles já haviam aprendido como fazer e agora eles iriam fazer por si próprios. Eles deveriam ir pelos caminhos dos judeus. Então eles estavam proibidos agora ir pelo caminho dos gentios, também não deveriam ir pelo caminho dos samaritanos. Num primeiro momento, amados, a mensagem foi para os judeus. Uma vez que Jesus morre e grande parte dos judeus não aceita Jesus como Messias, então a obra passa a ser universal. E aí sim, aí eles vão chegar a toda a cidade e a todo o país, nação, enfim, a todo o universo. Ide por todas as nações. Lá no final, Jesus diz isso para eles. Eles deveriam fazer o quê? Eles deveriam pregar a chegada, o reino dos céus. Portanto, a sua missão não era só falar, era fazer também. E o fazer destes apóstolos, desses discípulos, era curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. Uma coisa interessante é que a palavra de Deus mostra que quando eles voltam, eles ficam felizes, porque tudo isso
isso eles conseguem fazer, inclusive dominar, fazer o exorcismo, né, a expulsão dos demônios. Ao que Jesus responde que eles não deveriam ficar felizes por isso, mas ficarem felizes porque para eles havia chegado o reino dos céus. Eles não deveriam cobrar nada. Amado, não deveriam cobrar nada. Por que eles não deveriam cobrar pelo serviço que eles estavam fazendo? Porque eles receberam de graça. De graça recebestes e de graça dai. Então eles não cobravam nada. Entretanto, aonde eles ficassem, a casa onde eles ficassem, é esta que deveria manter alimentação e provisão para tudo que eles necessitassem. Por quê? Porque eles estavam a serviço de Deus. Eles não deveriam levar riqueza, nenhum tipo de riqueza, nenhum tipo de dinheiro, absolutamente nada. Eles deveriam ser mantidos na obra, pela obra, por aquilo que as pessoas dessem de alimento. Então eles tinham que sentar à mesa das pessoas e comer aquilo que lhes era oferecido. O lugar que eles iriam dormir, que eles iriam passar, era o lugar que lhes era oferecido. E eles deveriam ser absolutamente gratos por tudo isso que eles recebiam. Eles não deveriam levar coisa alguma para se manter. Alforge é uma bolsa em que se leva comida, provisão, um pouco de dinheiro, muda de roupa, ou seja, alforge era aquilo que se levava, é como se fosse uma mala. Nós estamos em viagem, a gente leva uma mala com tudo que a gente vai precisar. Não deveriam levar isso. Eles não deveriam levar 2 túnicas. Eles não deveriam levar 2 sandálias. Eles não deveriam levar nem bordão, nem cajado. Algumas bíblias falam bordão, algumas falam cajado, né? Por quê? Porque eles seriam alimentados, eles seriam mantidos pelo trabalho deles. Então, o trabalho deles é que iriam manter, eles não deveriam levar provisão, né? E eles deveriam se hospedar numa casa digna, até que a sua missão terminasse, né? E eles deveriam estar ali, ficar ali. E se a casa não fosse digna? Bom, se a casa fosse indigna, quando eles chegavam, eles diziam: a paz do Senhor. E a gente já falou que esse shalom, que eles falavam shalom, essa paz, a gente traduz como paz, mas é muito mais do que paz. Ela é muito mais completa, é todos os benefícios que a presença do Senhor pode dar. Então, se a casa não fosse indigna de receber a paz do Senhor, então essa paz, esse shalom que era dado, né, ela retornaria, esse shalom, esse cumprimento voltaria, tornaria para eles. Se eles não recebessem, se eles não ouvissem, se eles os tratassem mal, eles deveriam sacudir o pó dos pés. Isto era um costume judeu, quando eles iam para uma região que era uma região gentia, que era uma região não judia. Eles achavam que chegar em casa com o pó destas cidades era ruim. Então eles sacudiam o pó. Nem o pó destas cidades eles deveriam levar consigo. Então eles sacudiam o pó, mesmo que a cidade fosse judia, porque eles eram indignos de receber, né, a mensagem, uma vez que eles não receberam os mensageiros. A mesma coisa que acontece em terras gentia, indigna de gentios. E ali, com certeza, o rigor do julgamento seria maior do que o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Por que seria maior do que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Porque em Sodoma e Gomorra ninguém foi lá avisar, ninguém foi lá falar. Eles eram ruins, eles não aceitaram a palavra de momento
e eles foram eliminados automaticamente. No momento, foi instantânea, a morte deles foi instantânea. O que é pior do que morrer instantaneamente? É morrer sofrendo. Então, haveria maior rigor para eles, porque eles ouviram a palavra do Senhor, porque foi chegado o Messias, o reino de Deus estava ali diante deles, e eles não ouviram, eles trataram mal os mensageiros, e portanto eles seriam tratados com maior rigor. E ele fala assim: olha, vocês vão ser mandados como ovelhas, no meio de lobos. Ou seja, vocês estarão à mercê deste povo que é maldoso, que não vai aceitar, que vai tentar fazer o mal para vocês. Então vocês devem se comportar como as serpentes. As serpentes, amados, tem uma característica, além delas lembrarem o que é mal, etc., a serpente também tem uma característica, ela simboliza o que é prudente, porque a serpente quando anda, a serpente quando vai a algum lugar, ela solta a linguinha para saber como é que o ambiente está. Ela não vai entrando, ela vai entrando acauteladamente, ela age com prudência. E a mesma coisa eles deviam ser, como as serpentes, na prudência das serpentes, não na maldade das serpentes, na prudência das serpentes. Mas eles também deveriam ser como pombas, mansos, inofensivos, porque as pombas, além delas significarem, elas simbolizarem a paz, elas também representam mansidão. Elas representam as pessoas inofensivas. Então, eles deveriam ser essas ovelhas, né? Eles como ovelhas no meio dos lobos, eles deveriam ser como serpentes e como pombas, prudentes e mansos. Eles seriam perseguidos por outros judeus, pela família, os homens os entregariam ao sinédrio, eles os açoitariam, seriam mandados na presença dos governadores, dos reis, e lá eles deveriam testemunhar. Assim como Paulo fez. Paulo fez exatamente assim. Eles não seriam preocupados assim, não deveriam se preocupar com o que eles deveriam falar. Por quê? Porque seria ministrado para eles o falar. O Espírito iria falar, o Espírito iria dizer para eles. E não se enganassem, irmãos entregariam irmãos, pai entrega o filho entrega o pai, mãe entrega a filha entrega a mãe, e eles se matariam, eles seriam odiados por causa do nome do Senhor. Mas aquele que perseverasse seria salvo. Olha que mensagem para nós hoje em dia. Isto não foi dito apenas para os discípulos, meu amado. Isso está sendo dito para mim, isso está sendo dito para você. Isto será vivido por mim, será vivido por você, porque nós estamos como embaixadores de Cristo aqui na terra. E, portanto, nós vamos passar aquilo que o nosso, aquele que enviou, o nosso Senhor, né, passou. Nós seríamos odiados como ele foi. Nós fomos perseguidos, eles foram perseguidos. E se fosse perseguido, né, eles deveriam ir para outra cidade. Né? E assim que eles se dessem conta, o Filho do Homem voltaria antes que eles conseguissem percorrer todas as cidades. Amados, nós somos perseguidos porque o discípulo não é mais do que o mestre. O servo não é mais do que o seu senhor.
Se eles fizeram o que fizeram com o Mestre, o Senhor, quanto mais eles farão comigo e contigo, com os discípulos, com todos os servos que vão em nome do Senhor, farão. Mas lembrem-se, nós não estamos sós, nós estamos com o Senhor e é o Senhor que vai conosco, é o Espírito de Deus que está conosco. O discurso deveria ser sem medo, sem temor. Tudo aquilo que o Senhor havia revelado para eles, entre eles, seria agora revelado para o mundo, seria gritado diante dos homens em cima dos telhados, né? Eles deveriam dizer em luz, pregar sobre os telhados, eles deveriam temer a Deus e não aos homens, porque o que o homem pode fazer? Assim, o homem pode matar o corpo, mas ele não pode atingir tua alma, ele não pode atingir teu espírito. Quem pode atingir sua alma, seu espírito, é apenas Deus, né? E eles então ficassem tranquilos, porque o Senhor era com eles. Como nós podemos ficar tranquilos, porque o Senhor é conosco. O Senhor mostra aqui, por exemplo, né? 2 passarinhos vendido por um asse. Asse é uma menor moedinha que existia entre eles lá. Então, 2 passarinhos por um asse. E o Senhor cuida dos passarinhos. Os cabelos da sua cabeça estão contados. Você é muito mais precioso do que um passarinho. Você é muito mais precioso do que um fio de cabelo. O Senhor sabe quando cai um fio de cabelo. Você é muito mais precioso do que um fio de cabelo. O Senhor sabe quando cai um passarinho. Você é muito mais precioso do que um passarinho. Quem confessar a Jesus diante dos homens terá o próprio Jesus confessando esta pessoa diante de Deus. Aquele, portanto, que negar será negado diante de Deus. Portanto, quem confessa a Jesus terá uma confissão do seu próprio posicionamento diante de Deus. Quem nega diante dos homens será negado diante de Deus. E aqui é uma coisa interessante, né? Jesus não veio para trazer a paz, mas a espada. O que ele quer dizer com isso? Ele veio colocar em divisão o homem contra o homem, o pai contra a mãe, o filho contra o pai, ou seja, família contra família, inclusive, né? Ele veio fazer aqui aquilo que vai dar de diferença, porque será diferente. Hoje nós vemos, e isso é importante, hoje nós vemos que quem é do Senhor tem contra si as pessoas, inclusive as pessoas da própria família. Portanto, o Senhor diz o seguinte: quem ama mais o pai ou a mãe do que a Jesus, não é digno de Jesus. Quem ama mais o filho, a filha, mais do que Jesus, também não é digno. Portanto, a lição que nós temos aqui é que quem deve tomar a sua cruz, quem toma a sua cruz e o segue, é digno dele. Mas quem não toma a sua cruz, quem é a sua cruz? A sua cruz é a cruz de Cristo, é onde ele passou, é pelo que ele passou. Então, quem não toma sobre si isso, quem não segue a Cristo, não é digno de Cristo e, portanto, não terá futuro. Ele termina esse discurso missionário falando que quem estiver preocupado com a sua própria vida vai acabar perdendo a sua vida. Agora, quem perde a sua vida física por amor de Jesus, acha uma outra vida. Que vida é essa? A vida espiritual. E essa vida espiritual é uma vida eterna, é uma vida para sempre. Quem recebe um discípulo de Jesus, recebe o próprio Jesus. E quem recebe Jesus, recebe o próprio Deus. Porque quem
Quem enviou Jesus? Foi Deus. Quem enviou o discípulo? Foi Jesus. Portanto, nós somos missionários, nós somos embaixadores de Jesus. Em outras palavras, nós somos embaixadores do próprio Deus. Nós estamos fazendo o trabalho do reino. Quem recebe um profeta como profeta, recebe um galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, recebe galardão de justo. Portanto, quem recebe um missionário, quem recebe uma pessoa de Deus, recebe o galardão de Deus. Na qualidade de missionário, na qualidade de justo, na qualidade de profeta. E ele fala, o mais simples ato de bondade, mesmo um copo de água dado para um desses meus missionários, isto é galardão que está sendo computado nos céus e vai ser recebido. Amém, amado? Então, o ide está dito para mim e para você. A forma como nós vamos está dito para mim e para você. E o resultado disso, apesar de ser perseguição, apesar de ser uma cruz que nós devemos levar, isto trará galardão para nós na eternidade. Amém, amados? Bons estudos.